nas orelhas, na bochecha, na maçã do rosto, no nariz, nos lábios, no queixo. E agora vai soltar uma respiração bem relaxante. Bom dia, gente. Para a gente começar, eu vou convidar todos vocês para a gente embarcar numa viagem, uma viagem bem bacana, onde a gente vai fechar os nossos olhos. A gente vai imaginar como se a gente tivesse pegado um trem bem antigo, daquele bem velho, mas muito nostálgico. A gente vai embarcar nesse trem e esse trem vai sair do interior de São Paulo e vai chegar aqui no Rio de Janeiro, especificamente em Botafogo, e mais específico ainda na Rua Sorocaba, número 200. E aí, a gente vai chegar no Museu Villa-Lobos. E aí, agora, a gente vai fechar os nossos olhos de novo e vai deixar o ouvido bem aberto para a gente poder ouvir uma música. Bom dia, gente. Vocês conhecem esses dois instrumentos que a gente está vendo, mas não está ouvindo? Sim. Violoncelo. Isso. E o piano e o outro. Violoncelo. O piano e o violoncelo são dois instrumentos muito importantes na obra do Villa-Lobos, que foi um músico, um regente, um compositor, né? Ele escreveu muitas obras bonitas, muitas obras bonitas. E quando a gente convida vocês para conhecer o museu, a gente espera que vocês se apaixonem pela música dele, como nós que trabalhamos lá somos apaixonados. A gente, quando chega para trabalhar lá, não conhecia muito quando chegou a obra do Villa-Lobos. E hoje a gente pode dizer que nós somos muito apaixonados pela música dele. Essa música que o grupo está tocando, ela se chama O Trenzinho do Caipira. E essa música, a gente tem um ponto em comum com vocês. O Villa-Lobos escreveu essa obra, que talvez seja uma das obras mais famosas dele. Ele escreveu essa música aí em São Paulo. Não sei se vocês sabiam disso. Numa viagem de trem que ele fez pelo interior de São Paulo em 1930. Foi uma viagem que marcou muito a carreira dele e, por causa dessa viagem, ele escreveu uma série de músicas muito importantes, são as baquianas brasileiras. Eu vou perguntar uma coisa para vocês, porque algum de vocês já tocou algum instrumento? Já teve alguma formação em música? A Nice, estou dizendo, eu já vi a imagem dela aqui, sim. Né, Nice? Eu não. Violão. Eu não sei. Teclado, violão não consegui. Eu fiquei 6 meses no teclado, aprendi um pouquinho, violão não consegui aprender. Pois é, eu também aprendi a tocar piano na minha infância, mas violão eu acho muito difícil. Para mim é o instrumento mais difícil que tem. Isso mesmo. Alguém conhecia essa peça, que é super famosa para quem cantou em coro, como eu, a minha vida inteira? Eu cantei muito essa música
Em coro. Essa música ela foi feita para orquestra, né? Só que nesse vídeo a gente tem uma redução, né? A Caterine e o Fábio, né? A Caterine no piano e o Fábio no violoncelo. Alguém conhecia essa música? Eu já tinha ouvido, sim. Ah, sim. Sim. Bom, depois a gente embarcar... Conhecia, sim. Eu não. Sim. Apesar de eu sou muito ruim aqui no meu celular, não sei porquê. Vocês podem ver depois dessa gravação, ela está disponível no canal do Museu Villa-Lobos, no YouTube. E aí, depois a gente conseguir embarcar nesse trem, a gente finalmente chega no Museu Villa-Lobos e a Marcinha vai falar um pouquinho para a gente sobre esse espaço museu. Sou eu ou a Bianca que vai falar? Sou eu. É a Bianca, gente. A gente Só uma coisa, depois vocês vão chegou passar ao Museu Villa-Lobos. Vamos passar o link para a Tainá, ela encaminha para vocês com essa gravação, que foi agora, aconteceu justamente... No documentário que você... Vamos passar o link desse último vídeo, porque ficou um pouquinho difícil de ouvir o som, né? Não estava tão bom. Então, a gente chegou ao museu, é essa casa muito bonita, no bairro de Botafogo. É uma casa do século XIX, ela é tombada, ela foi tombada pelo IPHAN, juntamente com outros imóveis ali da região. O estilo é um estilo eclético, e a gente chega, é muito jardim, a gente está vendo aí a visão da frente da casa, da fachada. A gente pode ir passando, tem mais alguns slides mostrando o museu. Vou pedir para o Jefferson passar um pouquinho mais, obrigada. Aí tem o jardim, né? Acontecem muitas atividades aí no jardim. Eu sou Bianca da Ação Educativa, então é uma área que a gente usa muito. A gente tem aqui a nossa concha acústica, estão vendo aí com o piano, onde vários recitais, concertos, shows acontecem. Aí pode passar de novo. Isso, aqui na foto da esquerda a gente vê a biblioteca do museu, só para a gente dar uma visitada no espaço como um todo, e aí a gente já está ali na sala, numa das salas da exposição. O museu, ele é assim, relativamente ele é pequeno, mas a gente tenta aproveitar ao máximo os espaços, então aqui a gente está recebendo um grupo, nessa que é uma das atividades que a gente, né, principais da ação educativa, que são os concertos didáticos, mini concertos didáticos. Pode passar de novo, por favor? Isso, aí a gente está até vendo a Joyce, está ali no palco, ali na concha, e a gente sempre recebe vários grupos de escolas, de várias faixas etárias, e tenta apresentar, né, trazer essa missão do museu, que é apresentar a obra de Villa-Lobos, o seu legado, e também promover essas atividades de musicalização, principalmente apresentando essa música, não só a música que a gente ouve no rádio, né, mas também a obra de Villa-Lobos e de outros compositores nacionais, através de atividades lúdicas. Então, assim, a gente já passeou um pouquinho pela casa rapidamente, a gente pode passar, e agora, assim, a Mar vai apresentar rapidamente o acervo do museu. Bom, gente, como a Bianca falou, nós somos um museu pequenininho, apesar a casa é uma casa monumental, né, do século XIX, então a gente olha e vê, nossa, que casa linda, porém, o espaço interno dela é muito pequenininho, só que a obra do Villa-Lobos é gigantesca, né? Ele foi considerado um dos maiores compositores brasileiros das Américas. A gente é um país muito rico de música, né? Se tem uma coisa que nós temos em termos de riqueza cultural, é a nossa música. E o Villa-Lobos realmente um músico, um compositor que tem isso muito forte na obra dele. Mas nós guardamos dentro do museu a obra, as partituras, vocês podem ver na foto da direita, ele compondo, não muda não, Jefferson, por favor, volta só um pouquinho, ele compondo ali, ó, escrevendo com as músicas que ele escreve, então nós temos guardado no museu tudo que ele escreveu, ele chegou a escrever quase 1000
músicas, 1000 títulos. Mas nós temos também essa foto da direita, esse piano que ficava na casa dele, aquela escultura, as fotos que ficavam ilustrando a parede da casa dele. Na foto da esquerda, os instrumentos musicais, o violão, ali o violoncelo no fundo, na caixinha. Ele foi um compositor que usou muito o ritmo brasileiro na música dele, então você vê ele está com uma cuíca, com um chocalho, instrumentos de percussão da influência de matrizes africanas e indígenas. Pode passar, Jefferson, obrigada. Então, esse acervo a gente guarda também na casa. Aqui, para vocês verem, ó, à esquerda, aquele busto que ficava lá na casa dele, na sala, né, que a gente pode ver pela foto, esse busto ele fica também guardado lá no nosso acervo. O violoncelo que ele tocou, o violoncelo foi um instrumento que ele aprendeu desde os 7 anos de idade, o pai dele que começou a ensinar. Nesse violoncelo, ele escreveu a música e tocou o trenzinho do caipira que nós ouvimos agora, né? Então, foi para esse instrumento que ele escreveu. Lá no museu, nós guardamos, então, os 3 principais instrumentos dele, o violão, o violoncelo e o piano. Pode passar, Jefferson. Falando um pouquinho de mais tipos de acervo que nós temos lá no museu, o Villa-Lobos se inspirou muito nas matrizes africanas, indígenas e europeias para construir a música dele. Então, esse instrumentinho aí, ele foi, dizem os estudiosos, que foi um instrumento indígena usado pelos indígenas para caçar. Ele chama-se pio, ele imita o som de um passarinho. Então, o que o Villa-Lobos fez? Ele mandou confeccionar, nós temos vários pios lá no museu, essa pecinha que está à direita da foto, à esquerda é uma foto dele ensinando a tocar, e ele usou isso em várias obras. Ele tem uma música chamada Uirapuru, que você fecha o olho, você sente que está dentro de uma floresta, e você ouve o som do passarinho cantando. Então, isso, além da música do Villa-Lobos, a gente tem dentro do museu alguns objetos que são um registro da história dele e de como ele construiu essa obra dele, né? Pode passar, Jefferson. Aí, também para retratar a influência, né, da música brasileira, da cultura popular, à esquerda a gente tem um instrumento que é bem pouco conhecido, chamado camisão, que a gente vai falar mais dele no decorrer da nossa visita, porque ele foi um instrumento que o Villa-Lobos usou muito no tipo de música e de trabalho que ele fez sobre uma festa popular que a gente vai apresentar daqui a pouco. Esse instrumento camisão, a origem dele é do Maranhão, mas ele provavelmente está adaptado para a cultura do Rio de Janeiro, né? E à direita temos uma cuíca. A cuíca é um instrumento até hoje muito usado, né, nas escolas de samba, porém a diferença é que é uma cuíca antiga, de madeira, e as cuícas hoje são de metal, né? Pode passar, Jefferson. Outro aspecto do acervo do museu, além das esculturas, né, que a gente tem muitas esculturas de artistas que eram amigos dele, ou de pessoas que se inspiraram nele para fazer seus trabalhos. A gente tem também gravuras, pinturas. À direita tem uma caricatura do Mendes, que foi um artista plástico que é quase contemporâneo a nós. Essa gravura do Mendes é da década de 1974, vocês podem ver, ela não tem tanto tempo. Ele fez e deu de presente para a diretora do Museu Villa-Lobos, que era Arminda Villa-Lobos, que foi a segunda esposa do Villa-Lobos e dirigiu o museu. Então, a gente tem também uma coleção de artes plásticas, tem a coleção de instrumentos musicais. A gente pode passar, Jefferson.
a gente tem documentos, cartas. Aí, dentro da coleção de artes plásticas, é uma tela que a gente tem muito carinho com essa tela, é um retrato do Villa-Lobos, de 1940. Esse retrato vocês vão voltar a vê-lo, porque ele faz parte da nossa exposição. Essa é uma visitante que foi lá e nos cedeu essa foto ao lado do Villa-Lobos, e a gente está usando aqui. Essa foto, essa pintura, ela foi feita por um artista plástico que tem um trabalho muito bacana com o Villa-Lobos sobre o carnaval, e que a gente vai mostrar daqui a pouco para vocês. Também é um quadro que a gente, se vocês um dia forem ao museu, que nós esperamos com muita felicidade, com certeza vocês vão poder admirar de perto esse retrato. Pode passar, Jefferson. Aí, outra escultura de outro artista, para vocês verem que o Villa-Lobos ele foi retratado de formas diferentes por diversas pessoas, né, que o admiravam. Pode passar, Jefferson. Aí, para falar um pouquinho, para ilustrar para vocês como que esse acervo do museu foi coletado, como esse acervo foi construído, foi reunido para formar o Museu Villa-Lobos. Essa senhora é a Arminda Villa-Lobos, é a segunda esposa dele. Eles passaram a viver juntos em 1936 e ele morreu em 1959. Então, a dona Arminda, eu tive a felicidade de trabalhar 4 anos com ela, a conheci como diretora do museu. Ela, ao longo dos anos 1960, depois que o Villa-Lobos morreu, ela começou a coletar todo o material que eles tinham em casa e montar o Museu Villa-Lobos, o acervo do museu. Então, outra característica, outro tipo de coleção que nós temos são os discos, né, que com todas as obras dele gravadas no mundo todo. Nós temos uma coleção grande de LPs, né, e agora já temos também de CD, ou seja, a coleção vai mudando, o tipo de coleção também muda de acordo com a tecnologia que vai mudando. Vocês podem ver que na parede, todas essas fotos que estão na parede também fazem parte do nosso acervo. Pode passar, Jefferson. E aqui, para finalizar o acervo, eu queria mostrar para vocês que também as nossas coleções elas são formadas pelo período da vida que o Villa-Lobos viveu com Dona Arminda, a personagem que está aqui à direita, a foto da direita, mas também nós temos algum material que foi do primeiro casamento dele, cedido pela família da Lucília Villa-Lobos, que foi a primeira mulher dele. Ele foi casado com a Lucília, a primeira esposa, de 1913 a 1936. E depois ele passou a viver com a Arminda até a morte, em 59. Então, da época da Lucília, nós conseguimos, na década de 1990, o próprio violoncelo, que vocês já viram, conseguimos muitos documentos, algumas partituras, correspondências, de todo esse período do início da vida do Villa-Lobos. Agora, é importante falar para vocês, porque na próxima etapa aqui do vídeo, a gente vai mostrar, o museu ele não é um museu casa, tá? O museu ele é um museu biográfico, porque ele conta a história do compositor, mas nós não temos móveis, não temos nada. Nós temos o acervo que a gente mostrou para vocês, tá bom? Existe uma diferença. Quando é museu casa, talvez vocês conheçam algum, você entra e você vê a poltrona, os móveis, o mobiliário, tal como era. Mas ali nós temos a partitura e a música e alguns objetos, tá bom? Obrigada, Taina e Jefferson. A gente chegou aqui na história de Villa-Lobos. Aí podemos passar para o próximo. Né? Como eu estava
Pode passar para o próximo, a gente já falou desse, né? E é justamente um bate-papo, como está colocado aqui. Como vocês já tiveram a oportunidade de ver o documentário, que a gente apresenta lá na exposição, no museu, eu queria saber o que despertou a atenção de vocês, ou se alguém tem alguma dúvida, né? Que o documentário ilustrou bem a vida, a trajetória do Villa-Lobos. Alguém quer perguntar, comentar? Ninguém teve uma curiosidade? Eu gostaria de saber a participação dele na Semana de Arte Moderna, em 1922, só pincelou, né? Sim, eu nem lembro agora se no documentário se é mencionado, né? Mas acho que não é aprofundado. Marcinha, quer falar? Posso falar. Ele foi convidado pelo Graça Aranha, foi o único compositor que representou em termos de música, né, que participou da semana. Ele foi, então, para São Paulo, com o grupo, inclusive a Lucília Guimarães era uma pianista excelente, que sempre acompanhou o Villa-Lobos, né, acompanhou o Villa-Lobos na estreia na excursão para o interior de São Paulo, quando ele compôs o Trenzinho. Então, ele foi convidado, ele realizou 3 concertos no Teatro Municipal de São Paulo, né, com peças dele, inclusive peças que, para vocês terem uma noção de como ele estava à frente do tempo dele em termos de composição, né, as músicas que ele levou em 1922 na Semana de Arte Moderna, ele já tinha escrito em 1915, 1913, não foram obras escritas na década de 20, né? Foram peças para pequenos grupos, música de câmara, né? Com algumas ele estreitou os laços, a amizade dele com Mário de Andrade, com Ronald de Carvalho, com todo aquele Oswald de Andrade, todo aquele pessoal que participou, os artistas plásticos, e isso ele levou essa relação e esse contato não só com as pessoas, mas com o Estado e a cidade de São Paulo, ele levou para a trajetória dele para o resto da vida. Tanto é que, muito tempo depois, ele foi convidado, né, a fazer um trabalho importante em São Paulo, na década de 30. Ele passou da Semana de Arte Moderna, que foi importante, porque da Semana de Arte Moderna ele também se projetou e depois conseguiu também, nos anos 20, viajar para a Europa, que ele nunca tinha viajado. Enfim, ele deu uma guinada na carreira dele, né? E também, quando ele voltou da Europa, foi o primeiro lugar que ele voltou e começou a trabalhar foi em São Paulo. Então, com certeza, essa semana teve uma importância grande também nesses contatos todos que ele fez, né? E ele foi o único músico brasileiro, que foi um músico carioca, convidado a participar dessa semana aí, em 1922. Pessoal, a gente separou esse espaço justamente para vocês falarem. Aqui é para ser um bate-papo. Então, eu sei que muitos de vocês assistiram. E a gente quis deixar esse espaço aberto para vocês falarem um pouco sobre o que vocês acharam do vídeo. Contem para as monitoras, vocês mandaram vários comentários para a gente lá no WhatsApp. Então, contem o que vocês acharam, se tem alguma dúvida. Tainá, a gente brinca lá no museu, na visita presencial, que vocês podem ficar sem vergonha. É verdade, porque no presencial isso nunca acontece, viu, Márcia? Eles falam muito. Vamos lá, pessoal, participação, quero que vocês comentem. Vocês mandaram muitas mensagens no grupo que eu vi. Eu achei muito interessante. Eu não sabia que ele foi responsável por introduzir a música na escola, que isso deveria acontecer nesse momento, né? Que eu acho importantíssimo. Eu não conhecia e achei muito interessante. Eu quero saber, em relação ao que a Neuza
acabou de falar agora, sobre a música na escola mesmo, porque na época em que eu estudei, era 1960, mais ou menos, havia coral na minha escola pública, e eu estava no antigo curso primário, e eu gostaria de saber se foi por influência de Villa-Lobos. Sim. Eu posso falar mais um pouquinho. Vamos ver se tem mais alguma dúvida. E aí, se tiver mais algum interesse nesse tema da música na escola, aí eu já respondo, eu tento responder para todo mundo. Então, eu também, na minha época de ginásio, acho que era 58, 59, nós tínhamos o canto orfeônico, não coral, canto orfeônico. Ótimo, Júlia. Todas essas 3 perguntas, vocês vão ter que me segurar para eu não falar muito, porque eu sou apaixonada por esse tema, tá? Vocês podem avisar, para de falar. Inclusive, a gente separou umas fotos, né, Tainá? Se você alguém mais quer saber alguma coisa da música na escola? Eu gostaria de saber, por favor, o Parque Villa-Lobos tem algo dele? Esse parque é aí em São Paulo? Sim. Sim, tá. São Paulo. Tá. Eu acho que eu consigo te responder, Edna. Eu acho que eu consigo. Então, na verdade, a última vez que eu estive nesse parque, eu fiquei um pouco triste de ver as condições do parque. Ô, Tainá, a gente pode, então, responder esse bloquinho de 3 perguntas? Podem sim, Márcia, fica à vontade, a gente está com tempo tranquilo. Tá. Então, vamos lá. A primeira pergunta, eu só me recordo, eu não anotei quem foi que me fez a pergunta, eu esqueci de anotar quem foi que fez a primeira pergunta da escola. Mas, alguém pode me lembrar? Fátima. Fátima. Então, foi a Fátima, foi a Júlia e foi a Neuza que fizeram as perguntas? A Neuza, Fátima e a Júlia e Luísa. E Luísa. Olha, gente, por favor, existe, eu vou confessar uma... Com licença, é que tem muita gente com o microfone ligado e está muito ruim de ouvir. Precisa pedir depois que as pessoas falam para desligar os microfones. Só fica a pessoa principal. Eu vou tentar melhorar meu som. Não, Márcia, o seu tá bom, o pessoal tá com o microfone aberto. Dona Neuza, o seu tá aberto aqui para mim. Tem como a senhora fechar, por favor? Obrigada. Olha, então vamos lá. Fátima, Dona Neuza e Dona Júlia. É verdade, existe até assim um debate, né, no meio acadêmico, né, nas universidades, porque as pessoas, quando falam assim, o Villa-Lobos criou o canto orfeônico. Na verdade, ele não criou o canto orfeônico. Por quê? O canto orfeônico, a gente sabe que o Brasil, a gente segue muito em termos de educação, em várias áreas, os modelos, principalmente da Europa, né? O canto orfeônico já vem da Europa, lá desde a Revolução Francesa. Não dá para contar essa história, porque é muito longa. Mas o fato é que, no início do século XX, né, 1910,
1920, já existiam muitos professores de educação musical, principalmente aí no estado de São Paulo, que faziam um trabalho com as escolas através da música, através do canto coral. Existiam experiências no sul do Brasil, em Minas, em São Paulo, no norte. O que acontecia naquela época é que a estrutura de governo não era um ensino oficializado e regulado, obrigatório. Então, o que acontecia? Isso era uma política de cada município. Então, por exemplo, em São Paulo, em Sorocaba, o prefeito decidia que era importante ter, e ele implantava em Sorocaba, mas outras cidades de São Paulo não necessariamente tinham. Isso variava de município para município, de estado para estado. O que acontece em 1930 é que existe uma lei que oficializa o ensino antes de 30, em 28, 29, mas em 30 isso é regulamentado. Oficializa para o Brasil todo que todas as escolas públicas e particulares precisam ter o ensino de música. Tem muitos detalhes, tá? Porque vocês sabem que legislação é um negócio delicado, mas o fato é que assim, o Villa-Lobos é um compositor importante para o Brasil, porque ele é um cara que ele estava na hora certa, no momento certo, onde as coisas estavam acontecendo. Então, ele estava no momento certo, na hora que a educação brasileira estava sofrendo várias mudanças. E aí, o que aconteceu? Ele foi responsável, ele participou do grupo que estava lutando por um ensino oficial de música em todo o país, uma regulamentação das leis. Isso é um ponto. Então, a pergunta da dona Fátima é verdade, ele teve uma participação muito importante no ensino de música nas escolas desde os anos 30. E ele, como ele estava no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, era a capital do Brasil, é como se ele estivesse lá em Brasília hoje, né? E o prefeito do Rio de Janeiro deu uma importância muito grande à música, o prefeito e o que era, na época, o secretário de Educação, que era o Anísio Teixeira, tá? Um educador baiano muito importante para a história da educação no Brasil. Então, o que aconteceu? O Villa-Lobos estava junto com essas pessoas, e ele foi convidado para reorganizar, não que não existisse, mas para reorganizar o ensino de música nas escolas. E o modelo do Rio de Janeiro, ele se expandiu para muitos estados e muitos municípios. Então, ele tem um papel fundamental. A gente não pode dizer que ele criou o canto orfeônico, mas ele ajudou a implantar e a disseminar o ensino de música por meio do canto orfeônico. Mas não foi só o canto orfeônico é o mais famoso, digamos assim, é a propaganda do trabalho, mas também foi um trabalho de banda, importantíssimo, que durante muitos anos todas as cidades pequenas do Brasil tinham banda, a gente não pode perder isso de vista, mas eu digo para vocês que tem muita pesquisa para ser feita, por isso que os arquivos históricos do museu são importantes, porque a gente tem muito documento que conta essa história. Então, respondendo à pergunta também da Fátima e da Neuza, Fátima, em 1960, o que aconteceu? O Villa-Lobos morreu em 1959. Ele dedicou quase 20 anos, a década de 30, a década de 40, ele só fez trabalhar com educação. Ele assumiu um órgão na prefeitura, chefia de uma superintendência, e ele cuidou, ele compunha, e ele, inclusive, foi um presente para a música brasileira, porque ele escrevia as músicas dele para os corais cantarem. Então, tem um texto do Anísio Teixeira que ele fala que é um luxo ter o Villa-Lobos dirigindo um órgão público, porque é como se a gente tivesse um compositor de alto reconhecimento, de qualidade, escrevendo para as crianças cantarem, escrevendo para material didático, para os professores darem aula.
né? Então, o que acontece? Ele morre em 1959 e esse conservatório que ele dirigiu duas instituições importantes, uma na década de 30 e outra, que é o Conservatório Nacional de Canto Orfeônico, na década de 1940. Esse conservatório formava professores para dar aula nas escolas, e aí o canto orfeônico era muito forte. Quando ele morreu, o conservatório seguiu existindo com os discípulos dele, com os professores que se formaram nesse conservatório. Mas, na década de 60, o canto orfeônico perdeu a força. Só que perdeu a força institucionalmente. Parou de existir escola de canto orfeônico, mas os professores seguiram nos seus cargos nas escolas. Então, assim como a Neuza, eu também. Eu nasci em 1962. Quando eu entrei para a escola primária, para o grupo escolar, eu ainda cantei as músicas do canto orfeônico. Na minha escola tinha coral, entendeu? Ou seja, nós podemos dizer que até os anos 70, a gente ainda cantava as mesmas coisas dentro das escolas que os professores que aprenderam lá na formação que o Villa-Lobos coordenou, eles seguiram dando as aulas dele, só depois que aos pouquinhos isso foi mudando. Então, é difícil sintetizar essa história, né? São quase 40 anos de história, mas a gente pode dizer, sim, que o trabalho implantado lá com a ajuda de Villa-Lobos, mas não foi ele sozinho, né? Não sei, eu não conheço vocês, né? Mas, assim, a gente sabe que um trabalho de educação, ele não acontece de uma hora para outra e ninguém faz sozinho. Atrás de um professor tem toda uma equipe, tem toda uma estrutura. Então, ele teve o mérito de ser um regente, né? Assim como ele era músico na frente da orquestra, ele também foi um regente para coordenar esses professores. E aí o trabalho começou oficial, obrigatório, na década de 30, e eu acredito, Neuza e Júlia, né, que o canto orfeônico, como era ensinado, mesmo que nos anos 60, 70 tenha perdido esse nome, canto orfeônico, ele existiu tal qual, mais ou menos, é claro que com mudança, cada professor, cada escola, cada cidade fazia do seu jeito, mas ele ainda tem sementes do que foi plantado lá atrás. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, mas basicamente é isso. Estou vendo que a Neuza está sorrindo ali, eu espero que tenha respondido a sua pergunta. Diga, Vita. Oi, eu vou fugir um pouquinho da parte escolar. Aquela música, Melodia Sentimental, que eu amo de paixão, ouço ela todos os dias, foi no período de transição dele entre um casamento e outro, durante. Isso é uma curiosidade minha. Se Posso puder responder? Posso responder, Bianca? Pode. Pode, claro. O Vita, ele escreveu essa música em 1959. Foi praticamente 58, para ser mais precisa, mas a gravação é de 59. Então, a gente pode dizer para você que é uma melodia romântica, sentimental, mas foi talvez... não. Eu acho que o Villa-Lobos era um eterno apaixonado. Se a gente tivesse tempo de mostrar as fotos dele, o amor dele, o casal... a maneira como ele tratava, ele era apaixonado, como ele o convívio dele com a esposa, eu acho que mesmo tendo sido ali no final da vida dele, a gente não pode deixar de dizer que era um homem apaixonado, mas não foi nesse momento de transição, não. Tá? Tá bom, então, obrigada. Eu vou te recomendar uma música chamada Valsa da Dor. Tá. Que, aliás, ela vai ser executada agora semana que vem num programa do museu, que a Joyce vai falar para vocês depois. Tá. Talvez a Valsa da Dor esteja mais próxima dessa impressão que você teve aí, que é belíssima também. Porque a música é muito bonita, né? Nossa, eu acho maravilhosa. Aquela lua lá que ele fala é uma coisa fantástica. Acorda, vem ver a lua. Tão bela. É lindo.
Tá bom, obrigada, viu? Marcinha, tem aqui no chat a Luciana. Ela está perguntando se os documentos do museu já estão todos digitalizados. Nossa, Luciana, que pergunta difícil. Pergunta difícil. Você, por acaso, é arquivista, Luciana? Olha, não, Luciana, não. É que eu acho que é interessante que daí eu acho que é interessante por digitalizado, mas pessoas podem acessar, né? E fica mais fácil para pesquisa. Olha, nós aproveitamos esse ano da pandemia, né, que a gente não pôde fazer grande parte do trabalho presencial. Ai, gente, desculpa, começou a furadeira aqui. Nós aproveitamos para nos debruçar sobre o trabalho de processamento técnico, que a gente chama. Eu posso dizer para você que a gente tem assim, 80% do acervo digitalizado. Porém, o trabalho interno do museu, entre digitalizar e disponibilizar para o público, tem um percurso no meio, porque a gente precisa catalogar, organizar tudo, depois passar para uma plataforma digital, compreensível para o público, né? Mas eu posso dizer para você que já tem muita coisa disponível. Por exemplo, se vocês botarem no Google, tem uma plataforma que chama Tainacan, é onde a gente está trabalhando hoje. Se você botar lá, Tainacan, Museu Villa-Lobos, vocês já vão poder olhar, conhecer toda a nossa coleção de fotografias. Entendeu? Mas não tem, a gente tem digitalizado, mas a gente não tem ainda preparado para passar para vocês. Mesmo as fotografias, elas precisam de ajustes, tá? Mas pelo menos olhar, você já vai poder olhar. Tá? Tá bom, obrigada. Depois a gente passa esse nome direitinho para a Tainá e ela passa para vocês. É muito simples. E isso também vai estar no site do museu. Se vocês botarem Museu Villa-Lobos site, tem como acessar também, tá? Marcinha, então, agora acho que a gente pode seguir, porque ainda tem uma parte final da nossa visita que também é muito legal. Que essa parte a gente está no meio da visita que fala sobre a vida de Villa-Lobos. Acho que deu para a gente ter uma ideia, principalmente de Villa-Lobos como um educador, ele como um músico, um compositor, a Márcia já citou, como ele compôs mais de 1000 obras, né? E também regente, ele regeu em diversos países, na Europa, nas Américas. Então, ele teve a oportunidade assim, de alcançar uma excelência em todas essas facetas, né? Quer seja como instrumentista, compositor, que né, muito destacado, como regente e também como educador, que a Márcia deu bastante ênfase. A gente teve, assim, fomos brindados, né, com a fala da Márcia, porque ela é justamente pesquisadora dessa área. Então, a gente passa agora esse tema, que é o menino que habita em Villa-Lobos, que a gente vai focar como Villa-Lobos ele vai se debruçar sobre o universo infantil. Pode passar. Tem uma sequência de fotos aqui, só para ilustrar esse aspecto de Villa-Lobos, né, lúdico, e isso vai estar presente nas obras dele, né? Como a Márcia falou, que mesmo estando responsável, né, por um órgão do governo, ele vai estar escrevendo, adaptando essas obras do imaginário infantil, do nosso folclore. Vocês viram o documentário, então vocês ficaram sabendo, né, ouviram no documentário como ele fez viagens pelo interior, ele residiu no interior e ele estava sempre muito curioso, né, coletando essas modinhas, essas canções do folclore infantil, e como tudo isso vai ressoar na obra dele, né, tanto na obra dele para orquestra, para vários grupos, várias formações, mas especificamente, pode ir passando, são várias fotos muito interessantes que a gente coloca aqui dele, bem lúdicas. Perguntaram se ele teve filhos. Ah, não, ele não teve filhos. Eu não vi a pergunta, não estou com o chat aqui. Ele não teve filhos. Mas essa ludicidade, como a gente colocou, né, esse aspecto dele, menino,
dele estar imerso nesse universo infantil vai estar muito presente, e a gente aborda muito, né? Eu sou da ação educativa, e pode parar nesse slide aí, que é essa próxima parte que a gente está introduzindo. Então, em várias obras, ele vai estar lidando e brincando com esse universo infantil. Agora a gente vai apresentar justamente essa obra, a Márcia vai voltar a falar sobre o Carnaval das Crianças, que é uma obra justamente calcada, baseada nesse imaginário infantil. Vai voltar, Marcinha? Márcia? Bem, Márcia está por aí? A gente pode... Isso. A Edna fez uma pergunta, e as crianças que estão na foto? Qual que é a pergunta? Ela disse que a bateria dela está zerando. Era que se ele teve filhos da Edna, tá. Não sei qual foi a da Edna. A Edna é o Parque Vila Lobos? Sobre o Parque Vila Lobos? É isso. Sim. Edna, o parque, ele não tem a ver com o museu. Eu tenho uma memória que quando foram construir esse parque, eles procuraram o museu, pediram um histórico, pediram fotos, informações, porque eles queriam fazer uma homenagem ao Museu Vila Lobos. Mas nosso papel foi só apresentar conteúdo, dar ideias da biografia do Vila Lobos, mas não sei te dizer, não temos conhecimento sobre o que aconteceu. Isso provavelmente foi uma iniciativa de algum político, ou da prefeitura, ou de alguma construtora. Não tem nada a ver com o museu, tá? Desculpa, gente. Então, espero que eu tenha te respondido, Edna. Carnaval das Crianças, né? Então, como a Bianca falou... mas poderiam ter aliado a alguma coisa, porque Sim. O nome o Parque Vila Lobos ficou muito vazio, sem nada concreto. Então, se tivesse algo dele, somaria tudo, ou então mudaria de nome. Porque Vila Lobos tem o seu muito valor, né? Tem muito valor. Eu estou te falando isso, Edna, mas eu confesso, do fundo do meu coração, eu concordo totalmente com você, mas eu confesso que o que eu posso dizer é da impotência que nós, do Museu Vila Lobos, temos, porque a gente não tem essa autonomia, sabe? É igual, por exemplo, aqui no Rio tem um Teatro Vila Lobos, mas o teatro não tem nada a ver com o museu, e a gente já sabe que às vezes o teatro fecha, abre, está funcionando, não está funcionando, porém, a gente não tem condição de interferir nisso, entendeu? Talvez seja isso o caso do parque também. Mas eu não tenho informação correta, precisa para te dar. Posso até estudar isso e me informar, tá? Obrigada, muito obrigada. Muito obrigada. Agora, Nossa, gente... Oi? Oi, Marcelo, aqui, professor dessa turminha, tudo bem? Sim, Marcelo. Bom, não, eu queria só tentar... Enfim, eu confesso que eu também não sei bem a resposta a essa questão da Edna, mas esse parque é estadual, né? Ele foi criado pelo governo do estado. Numa época, se eu não me engano, em que o governador era o Orestes Quércia. E existe uma questão meio polêmica, eu não conheço em detalhes, né, mas fica para a gente, depois, de fato, pesquisar um pouco mais. Parece que, dizem, né, que esse parque foi criado para valorizar os terrenos que ele tinha ali no entorno do parque. É uma área de luxo, né, fica perto do CEASA, do CEAGESP, e tem um shopping que se chama Vila Lobos, que fica ao lado do parque também. E tem, acho que inclusive o terreno do shopping, e tem terrenos, tem prédios empresariais, comerciais, assim, de altíssimo padrão, e residenciais também. Então tem uma lenda urbana que esse parque foi criado para valorizar aquelas áreas do ex-governador. O que é triste, né? Infelizmente, bom, que bom que temos o parque, que bom que temos a homenagem, mas temos essas questões políticas também, né? Que a gente não controla realmente. Eu te agradeço, Marcelo. Obrigada, professor.
porque assim a Edna fica mais satisfeita com essa resposta, e eu também, que, como funcionário do museu, eu tenho uma vaga lembrança que nós fomos procurados para essa homenagem, mas o nosso papel só foi mesmo de oferecer informação, né? E ainda mais tendo questões políticas aí, então aí que a gente fica mais à mercê mesmo, né, desse cenário, né? Isso tudo, né, Edna, a sua pergunta foi importante para você ver como o prestígio do Villa-Lobos, o nome do Villa-Lobos, ainda agora, no final do século XX, né, tantos anos depois dele ter morrido, como ele é uma figura tão importante no imaginário e para a cultura brasileira, como também estrangeiro, fora do país. E esse imaginário do Villa-Lobos, ele construiu, óbvio, com a qualidade artística da música dele, mas ele construiu também inspirado na cultura brasileira, nos elementos da nossa cultura popular, né? E aí nós escolhemos para vocês essa obra do Villa-Lobos, que diante de toda a música que ele escreveu para a orquestra, é uma obra singela, porque ela é pequenininha, ela foi composta, como vocês estão vendo aí na tela, em 1919. São 8 pecinhas curtas, bem curtinhas, para piano, e a gente tem que lembrar vocês que a palavra para Villa-Lobos, singela, pequena, simples, não significa que não seja linda e nem que seja difícil de tocar. Ontem mesmo, eu e a Bianca participamos de uma gravação que vai ser postada semana que vem, onde uma pianista maravilhosa, top de linha, talvez uma das melhores do Brasil hoje, foi tocar 2 dessas pecinhas e ela penou para tocar, porque é difícil tocar. Porém, você ouve e pensa assim, nossa, que delicadeza, que pecinha pequenininha, linda, e o Villa-Lobos escreve. Então, assim, Villa-Lobos é isso. No simples, ele faz uma coisa linda e complexa, né? Essa é uma característica do Villa-Lobos. Seja para um piano tocar, para um violão, para 4 instrumentos, para 10, para 80 numa orquestra. Agora, o Carnaval das Crianças, então, ele foi escrito para piano, ele representa, cada pecinha dessas 8, um personagem do nosso carnaval. É como se fosse uma memória do carnaval, da infância dele, dos personagens que ele viu pelas ruas, ou que provavelmente ele se fantasiou. Pode passar, Jefferson, o slide? Então, a gente mostrou aqui para vocês, essa é uma das pecinhas que ele escreveu. São 7 personagens, e a última pecinha ele chama de A Folia de um Bloco Infantil. Então, a última música é como se fosse todos os personagens juntos, e ele escreve com eles todos dançando e cantando. Mas cada música dessa foi escrita pensando numa criança fantasiada no carnaval. Então, essa é a gaita de um precoce fantasiado. Uma coisa muito bonita dessa obra é que o Villa-Lobos, ele escreveu, e depois um coreógrafo muito importante americano quis transformar essa obra num balé. Então, com aqueles contatos do Villa-Lobos com o Di Cavalcanti, com o Mário de Andrade, lá da semana de 22, ele convida o Di Cavalcanti para fazer o desenho dos figurinos desse balé. Pode passar, Jefferson, para outra tela. Aqui, a gente está mostrando para vocês 2 tipos de partitura que nós temos no museu. Aquela primeira, que é a impressa, né? Aquela foi uma das primeiras edições dessa música, e essa aqui, que é a partitura de um outro personagem do Carnaval das Crianças, que chama A Manha da Pierrette, que é uma outra personagenzinha que o Villa-Lobos
escreveu dentro dessa série chamada O Carnaval das Crianças. Vocês vão poder ver a letrinha dele, tá vendo? A assinatura aqui à esquerda, ó, Heitor Villa-Lobos, e a caligrafia dele. Isso é uma partitura, né? A escrita musical, em notas musicais daquilo que o músico toca. Aqui vocês vão ver que essa assinatura no cantinho da direita é uma característica muito dele. Em vez de ele escrever o nome, ele faz esse rabisquinho assim. Sempre tem esse rabisquinho, porque depois que ele escreve, ele deve ficar cansado e dar um rabisco. Pode passar, Jefferson. Momento interação. É a Joyce. Agora eu passo, se vocês tiverem depois alguma pergunta do carnaval, fazem para a Joyce ou depois a gente conversa. Achei uma gracinha esse desenho. Gente, eu queria novamente pedir para a gente abrir os nossos ouvidos, para a gente poder ouvir uma música agora. E aí depois vocês trazem o que vocês sentiram dessa música, o que vocês perceberam, o que vocês imaginaram, enfim. Ô, Joyce, só lembrando que essa é uma das pecinhas da série Carnaval das Crianças. Isso. Quem sabe vocês adivinham qual o personagem que o Villa-Lobos imaginou, né? O que vocês acharam? Apesar de que o nome da peça já apareceu. O que vocês acharam? O que vocês sentiram? O que vocês imaginam? O que significa esse ginete do Pierrotinho? Emoção pura. Estou aqui, as lágrimas caindo de emoção. Muito obrigada. Que lindo. Ai, que lindo. Eu que agradeço. Vocês sabem o que é o Gostei, achei... Pode falar. Gostei, achei bonita, mas é muito difícil para tocar, viu? Porque as partituras dele é bem complicadinha mesmo, pelo que vocês haviam falado. Foi aí mesmo. Sim. É bem diferente, né, do que a gente está acostumado, né? Vocês sabem o que é o Pierrot, aquele típico personagem do carnaval, né? É aquele palhaço, né? Se eu não me engano, é um palhaço, né? O Pierrot. E o ginete é um cavalo, é um cavalinho. Então, na música, na melodia, ele faz essa brincadeira como se fosse o galope desse cavalo do Pierrot. Alguém quer falar mais alguma coisa da música? O que vocês acharam? É bem diferente, né? Quando as crianças chegam para poder conhecer essa exposição do Carnaval das Crianças, elas pensam que a gente vai trazer uma batucada, né? Só que, como é uma peça para piano, ela é bem diferente do que a gente espera que seja, né? Acho que pode passar por... Então, como a Marcinha falou, né, uma obra composta de 8 peças, e o objetivo de Villa-Lobos também era criar um balé com essa peça, uma parceria com o Di Cavalcanti, que fez os figurinos. Infelizmente, o balé acabou não acontecendo. Acho que pode passar para a gente poder ver os figurinos de cada personagem. Eu vou ter que pegar minha colinha, gente, desculpa, porque eu não decorei o nome dos personagens. A gente tem o ginete do Pierrotinho, que foi o que a gente acabou de ouvir, o chicote do Diabinho, a manha da Pierrette, os guizos do Dominozinho, as peripécias do Trapeirozinho, as traquinices do Mascarado Mignon, a gaita de um precoce fantasiado e a folia de um bloco infantil, que é a dança de todos esses personagens, que é o carnaval, né? Que a gente representa. Isso aí são os desenhos do Di Cavalcanti. Então, pode passar, né? Que a gente vai justamente agora chegar na exposição, que é a exposição que está lá agora. O museu, infelizmente, ele ainda está fechado devido à pandemia, mas essa exposição estava sendo... é a exposição atual, né? Que está lá até hoje. A Joyce, ela teve a oportunidade de estar recepcionando os grupos, né? E está trabalhando em cima dessa temática. Então, acho que você podia falar mais um pouquinho apresentando a exposição, né? É bem rapidinho, a gente tem alguns slides. Sim, vou tentar ser breve. Essa exposição fez 100 anos ano passado, né? Porque ela foi composta em 1919.
e no ano passado fez 100 anos, e foi uma exposição bem bacana, porque a gente teve a parceria da Escola de Samba Mirim Pimpolhos da Grande Rio, que fica em Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro, e com o trabalho do carnavalesco Clebson, ele, influenciado pelos desenhos do Di Cavalcanti, ele... Ui, desculpa, meu celular caiu. Influenciado pelos desenhos do Di Cavalcanti, ele readaptou, né, e desenhou novos figurinos que as crianças usaram no desfile do ano passado na Marquês de Sapucaí. Eu não sei se a gente tem foto desse desfile. Acho que pode passar, né? Temos foto. No do desfile não, mas da exposição. Isso daí é a exposição no museu, né? Apresentando os personagens e falando um pouquinho sobre as ideias que Vila Lobos teve para cada personagem desse. Foi uma exposição bem bonita, bem colorida, as crianças ficavam encantadas. E essas roupas penduradas foram as roupas que elas usaram no carnaval do ano passado. E aí a parte de fora, né, que é a acústica, é porque essa exposição, né, devido a essa obra, teve muitos elementos no museu, né? Então, quando as crianças iam falar, as crianças e adolescentes, eles ficavam muito encantados, porque tinha muita informação, tinha muitos elementos para a gente poder fazer o atendimento, né? Tanto a história como toda a história da obra, como os figurinos, a parceria com a escola de samba, e também teve essa participação com o núcleo, que eu também tenho que pegar aqui na minha colinha, com o Núcleo de Animação e Desenho Animado, que é o NADA, que foram meninas da graduação da PUC, daqui do Rio de Janeiro. Elas fizeram essa animação para cada obra da peça. Eu acho que a Marcinha pode até falar melhor, porque eu não estava presente nessa parte, mas eu acho que elas não tinham elas partiram do som, da música, da melodia, para poder construir essa animação, porque o único esboço que tinha dos personagens era esse esboço do Di Cavalcanti. Então, elas construíram praticamente tudo do zero e ficou muito bonito. E a gente vai assistir agora a folia de um bloco infantil. A gente agora vai ficar com os olhos abertos, porque a gente precisa... Pode passar para o próximo, né? Isso, pode passar para o próximo. Isso. Então, eu prossigo? A Joyce prossegue? Porque justamente agora a gente pôde ver... Não, tudo bem, se eu quiser falar. Teve essa animação, né, mostrando justamente todos aqueles personagens que foram mencionados, né? Cada uma das obras, as obras que compõem a Carnaval das Crianças. Então, a PUC, o pessoal desse núcleo, fez uma animação para cada uma das obras, e essa é a folia. Então, muito legal, muito interessante. E o Vila Lobos, né, como a gente já pôde ver no documentário, conversar, ele vai transitar, né, ele vai estar sempre bebendo nessa fonte da cultura popular, do folclore, e fazendo esse link entre essa cultura popular e essa música dita assim mais de orquestra, ou que a gente chama de música erudita também, algumas vezes. Então, eu acho que a Márcia agora vai falar para a gente também um pouco, pode passar o próximo slide, a próxima tela, que vai justamente mostrar como o Vila traz essa paixão dele por essa cultura popular, pelo folclore, e ele vai chegar a montar esse bloco Saudade do Cordão. A Márcia vai dar algumas outras informações, né? Isso. Pode falar, Bianca? Pode. Então, eu quero contar para vocês que não foi combinado, mas diante das perguntas maravilhosas que vocês fizeram sobre educação, canto orfeônico, vocês entregaram de bandeja para a gente uma coisa importante. Esse bloco, seguindo a linha que a Bianca falou, a paixão do Vila Lobos pela cultura popular brasileira, quando ele era diretor da Superintendência de Educação Musical, ele pôde organizar um bloco de carnaval
exatamente para relembrar e valorizar o carnaval. Foi um momento político, né, no Estado Novo, onde os elementos da cultura brasileira, especialmente o samba e o carnaval, eles estavam considerados como um assunto de valorização do nacionalismo brasileiro, valorização da identidade, de uma identidade cultural para o Brasil. Então, o Villa-Lobos, como diretor desse organismo da prefeitura, ele organiza esse bloco de carnaval chamado Saudade do Cordão, ou seja, foi um bloco que fez parte do projeto político de educação musical que era implementado naquele momento. Esse bloco foi um bloco muito interessante, ele contou com a participação de elementos, de personagens da música brasileira, especialmente carioca, né? Então, tinha o Donga, que era um compositor, instrumentista, vinculado à Escola de Samba Mangueira, tinha o Zé Espinguela, que também era um compositor, e que liderava grupos, movimentos, né, de raízes, de matrizes africanas aqui no Rio. Acho que pode passar, né? Mostra eles no próximo. Mostra. E essas máscaras, só um pouquinho, Jefferson, essas máscaras, esses acessórios do bloco, eu queria falar para vocês que tem um ponto de interseção para vocês verem como o Villa-Lobos, todas as pessoas, isso era uma marca dele, que eu acho também que fez dele um cara muito inteligente, artista sensível. Todas as pessoas que ele ia conhecendo e que ele ia travando contato desde a juventude, ele sempre mantinha essas relações e misturava o pessoal com o profissional. Então, quem desenhou essas máscaras foi também o Di Cavalcante, outro artista plástico, o Dmitry Smailovich, que era um polonês que veio com a guerra, morar no Brasil, na guerra na Europa, né? A Segunda Guerra veio na década de 30, e uma assistente do Smailovich chamada Maria Amélia. Agora me deu um branco do sobrenome dela, depois eu falo para vocês. Então, pode passar, Jefferson. Essas máscaras e todos os adereços do bloco, eles também têm a mão dos artistas plásticos que o Villa-Lobos já convivia. E o que vale destacar é que os figurinos para o bloco os personagens das alas do bloco também são os mesmos do Carnaval das Crianças. Então, tem o Pierrozinho, tem o Índio, tem o Diabinho. Aqui, nessa foto que vocês estão vendo, é um ensaio do bloco. Volta só um pouquinho, Jefferson. Esse senhor aqui, ó, na foto da esquerda, no canto, sentado no chão, com uma criancinha do lado, ele é o Zé Espinguela. Na verdade, ele é um líder muito importante que organizava todas essas pessoas junto com o Donga. Aqui, se vocês forem olhar em pé cá atrás, a terceira pessoa é a Dona Arminda, do lado dela está a Maria Margarida, que foi uma das artistas plásticas, lá atrás, dentro de uma portinha, está o Smailovich, o Villa-Lobos, ele está também aqui atrás na foto da direita, só que ele é baixinho, a imagem não é boa, e ele é baixinho, a gente não vê a carinha dele, a gente só vê a testa. Mas o fato é que todas essas pessoas aqui é um ensaio, pode passar, Jefferson. Esses ensaios aconteciam tanto na Mangueira, no Morro da Mangueira, como num espaço lá em Irajá, onde o Zé Espinguela tinha esse espaço de sociabilidade com as pessoas, com o pessoal lá do bairro. Aqui são passos, né? Provavelmente o bloco, como ele tentava recuperar e relembrar o carnaval do início do século, toda uma coreografia inspirada
nas danças e nas manifestações da cultura popular que estavam sendo registradas ali. Pode passar, Jefferson. Aqui, essa foi uma passista muito destacada do bloco, que é a Anitta Bianca Otero, lembrei. Aqui é ela ensaiando, né, à esquerda sem estar caracterizada, e aqui à direita ela já numa foto da fantasia, como foi originalmente desfilando lá no bloco. Pode passar, Jefferson. Então, assim, tem dois elementos importantes nesse bloco que a gente quer destacar, que então é essa paixão e essa relação forte do Villa-Lobos com a cultura popular, e como ele, como educador, aproveitou isso, aproveitou o momento político que era favorável e tentou trabalhar isso de uma forma educativa junto aos trabalhos lá na sala de aula com os professores, né? E isso foi uma atividade, esse bloco foi considerado uma atividade extraclasse, ele chamou de realizações animadoras, para mobilizar e chamar a atenção dos alunos para todos esses elementos ricos da cultura popular. Essa imagem que vocês estão vendo aí é uma tela do nosso acervo, que tem algumas das máscaras dos personagens. Isso não foram máscaras que eles inventaram em 1940, eram as máscaras do carnaval que tanto Di Cavalcanti como o próprio Villa-Lobos vivenciaram no início do século. Tem um livro do Di Cavalcanti, uma biografia chamada Viagens da Minha Vida. Nesse livro tem um capítulo que o Di Cavalcanti conta como era o carnaval na infância dele, e se você lê, você vê exatamente o bloco do Saudade do Cordão, você imagina o carnaval das crianças, como o Villa-Lobos escreveu. Aqui, então, tem o velho, tem o diabinho, tem o morceguinho. Essa tela foi pintada pela Maria Margarida... Ai, Deus, esqueci o nome dela, desculpa, depois eu boto no chat. Sotelo. 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 Obrigada, Bianca. Pode passar, Jefferson. E agora, assim, para dar uma ideia para vocês dos personagens, das máscaras, da cultura brasileira e apresentar um pouquinho melhor, por exemplo, quem participou do Saudade do Cordão, né? Quem foram essas pessoas? O Dmitry Ismailovich, que é o artista plástico, ele era conhecido como um retratista muito importante. Então, ele fez esses retratos. Foi ele que fez aquele retrato do Villa-Lobos também, que nós mostramos no início. Ele está aqui, ó, na tela da esquerda, com a cabeça aqui perto dessa máscara verde. É um senhor já grisalho, né? Ele é o Dmitry Ismailovich. Essas outras pessoas são pessoas que colaboraram com o bloco, mas nós não temos como identificá-las. Aqui ao centro, na tela do centro, vocês veem o Villa-Lobos. Aqui no alto, com esse chapeuzinho verde, é o Zé Espinguela, né? E de blusa vermelha atrás do Villa-Lobos é o Donga, né, o compositor. Tanto o Donga quanto o Zé Espinguela são músicos, compositores, instrumentistas, né, tem uma participação importante na valorização da cultura afro-brasileira, com as suas crenças e com as suas músicas. E essa representação do Villa-Lobos aqui entre os dois é bem simbólica de como o Villa-Lobos tentava trazer e estar próximo dessas questões, né? E aqui à direita, na última tela, também representa uma ala do bloco, que é a ala dos índios caboclos, né? Esse rapaz que está bem em primeiro plano, ele aparece em diversas fotos. Você vê que o Ismailovich tentou
nessa tela, retratar exatamente quem estava lá participando do bloco. O problema é que a gente precisaria de muita pesquisa para descobrir o nome dessas pessoas, e, infelizmente, a gente não tem pernas para fazer isso. Lembrando que essa tela que vocês estão vendo aqui, esse tríptico, né, porque são 3 telas juntas, numa moldura só, ela não é do acervo do museu. Essa tela, ela ficou emprestada para o museu durante quase 30 anos, fez parte da nossa exposição, mas agora ela foi devolvida, ela, ela faz parte do acervo do Museu Nacional de Belas Artes, que funciona no Rio de Janeiro, ali no centro da cidade, na Cinelândia. Tá bom? Marcinha, então, bem o tríptico, né, essa tela que a gente por muitos anos teve lá no museu, a gente sempre abordava esse aspecto da influência desses 3 elementos na cultura brasileira, que Villa-Lobos, ele soube fazer muito bem essa síntese, né, ele trouxe essas influências, esses elementos na sua obra, de diversas formas, né, da influência europeia, da cultura de origem africana e da cultura de origem indígena. Então, a gente quer mostrar essa síntese também com um pequeno trecho de um recital, né, dos músicos do mini concerto didático, desse projeto da ação educativa do Museu Villa-Lobos, que eles vão estar justamente pegando canções do infantis, né, que foram registradas por Villa-Lobos no Guia Prático, né, dentro desse projeto de educação que ele implementou. E eles vão estar apresentando, é o trio Turru, é um trio que é flauta, percussão e... Agora eu esqueci, Marcinha, bandolim? Sim, acho. Então, eles vão estar apresentando essas canções infantis em ritmo de marchinha. Ou seja, a gente achou que essa apresentação, que é curtinha, vai dar bastante, fazer essa síntese de como o Villa-Lobos ele vai colocar tudo nesse caldeirão dele e fazer uma obra muito original, né, com muita força, que vai projetar ele internacionalmente. Até hoje, né, a nossa visita lá no museu, ela tem grande parcela de estrangeiros, porque Villa-Lobos é muito famoso, talvez até mais fora do Brasil do que no Brasil ainda, apesar das nossas ações, né, para difundir a obra dele aqui no Brasil. Então, a gente quer convidar vocês a assistirem, é um trechinho, é curtinho. Pessoal, então essa foi a síntese. Que legal, gostei. Que bom. Lembrei de a ideia era essa. A gente queria que vocês pudessem ir no museu para a gente cantar e dançar ao vivo, mas ficamos aguardando. Mas já tem uma viagem. Joyce? Aí temos o último slide, só um convite. Bom, o convite a Marcinha acabou de fazer, né? Espero que vocês consigam vir realmente para o museu quando a gente conseguir realmente uma cura, né? Quando tiver tudo voltado ao normal. O nosso site vai estar atualizado agora em dezembro, vocês vão poder entrar e poder, enfim, ter acesso ao acervo, fotos, imagens, enfim. A gente também tem as nossas redes sociais, perfis no Facebook, no Instagram. Também tem a exposição virtual no Google Arts. Acho que é isso. Esqueci mais alguma coisa? Marcinha, Bianca. Fala do festival que está rolando, Joyce. O festival, é verdade. Acho que é o próximo slide, né? O último que fala sobre o festival. Ah, não, já está aqui. Gente, desculpa. O Festival Villa-Lobos, né? Tem um desenho aí, vai estar também no nosso canal do YouTube, os vídeos. Do dia 9 ao dia 27 de novembro. E aí vai lá assistir, comenta, compartilha com todo mundo. Acho que é isso. Joyce, todos os dias, às 16 horas, tem um concerto, né? Isso. O link do canal está no chat, depois a gente vai passar tudo direitinho também para a Tainá enviar para vocês
A gente quer agradecer super ao grupo da USP, aos professores, aos monitores, essas moças que são maravilhosas, o Jefferson, agora eu vi que a Luísa que está apresentando, Tainá, Tamires, eu vou esquecer o nome de alguém, eu não decorei o nome do professor, me perdoa, mas a gente está super feliz, foi a primeira vez que a gente está fazendo atendimento online, virtual, estávamos aqui completamente enroladas, e o grupo da USP foi maravilhoso, nos ajudou em tudo que foi necessário, e estamos muito felizes. Eu estou falando pela Márcia, pela Joyce, pelo museu, mas, assim, uma experiência muito legal, e o trabalho de vocês é incrível. Parabéns ao pessoal da USP, a esse grupo. Vocês são muito calorosos, e a gente dá para sentir, assim, né, o calorzinho humano de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Alguém quer falar, Marcinha, não sei, Joyce? Eu só quero reforçar as palavras da Bianca, dizer que vocês foram calorosos e acolhedores, porque essa foi a nossa primeira vez, então a gente estava muito ansiosa. Nós falamos para a Tainá e para a Tamires e para o restante da equipe que o Museu Vila Lobos faz um trabalho, nós fazemos um trabalho com coração, com paixão, e a gente recebe todo mundo lá com muito carinho, e agora fazer virtual a gente está aprendendo, e vocês nos deram essa oportunidade. Então, eu só tenho a agradecer e dizer que eu amei, e espero encontrar vocês um dia. Tá bom? E lembrem-se do que a Joyce falou e da Bianca. Procurem o Museu Vila Lobos, porque todos esses vídeos, músicas, tá tudo gravadinho lá para vocês, tá? Joyce, você. Eu queria agradecer novamente, né, reforçar tudo que vocês disseram. Para a gente foi um desafio. Eu também sou péssima com tecnologia, então a gente também está aprendendo do lado de cá. E é isso, espero que tudo volte ao normal logo para a gente poder se encontrar presencialmente, para a gente voltar ativa com o nosso atendimento. Me faz muita falta isso. Meninas, muito obrigada pela oportunidade e foi muito bom. Obrigada mesmo. Obrigada a todos também pela participação. A Joyce, Bianca, Márcia, a gente que agradece muito. Para a gente também, enfim, toda semana é uma experiência, né? A gente está aprendendo aí dia a dia. E muito obrigado, como eu disse no começo, né? Para mim foi super interessante também, porque eu acabo conhecendo muito dos locais que a gente visita presencialmente com o grupo, e hoje não foi diferente, né? Então, eu já fui ao Rio várias vezes, estou morrendo de saudade de voltar ao Rio, já tenho até reserva para o Réveillon, mas agora eu estou com medo de novo, porque esses dados aumentando aí de contaminação aqui no país inteiro, na verdade, né? Então, não sei se eu vou voltar agora no Réveillon ou mais para frente, mas enfim, quando eu voltar, eu vou fazer uma visita aí ao museu que eu não conheço. Então, super obrigado, gente, por topar esse desafio. E é isso. E a gente está à disposição aqui também de vocês para o que precisar, tá bom? Obrigada, gente. Perdão, professor. Imagina, só me despedir e agradecer também. A gente queria agradecer a parceria de vocês durante todo esse tempo que a gente foi conversando, o pessoal adorou. E antes de vocês começarem a sair, vamos tentar fazer a nossa selfie e vamos combinar assim, tirem print aí da tela de vocês também, porque às vezes não aparece todo mundo aqui para mim e vocês brigam comigo. Eu juro que não é de propósito, tá bom? Então faça aí um sorriso bem bonito, a gente vai tirar o print, não esqueçam de tirar por aí também. Ó o passarinho. Eu achei que foi... Pronto, gente, prontinho. Obrigada pela presença de vocês, obrigada, pessoal do Museu Vila Lobos, foi muito, muito legal essa participação, foi muito interessante, a gente agradece de verdade. Foi muito legal. Obrigado, agradeço de coração. Conteúdo maravilhoso. Pelo trabalho de vocês. Obrigado. Maravilhoso. Muito obrigada. Todos, muito obrigado. Obrigada a todos. Muito bom. Obrigado. Tchau, tchau. Beijinho, beijinho. Tchau. Um beijo para todos. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Bom feriado. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Obrigado.
Foi muito legal, conteúdo muito bom, coisas maravilhosas. Obrigada, tchau.